Prezados amigos, Diálogo Espírita, muito obrigado pela companhia desde agora. Há 3 programas nós discutimos aqui vários aspectos da oração. E eu gostaria de voltar ao assunto, mas focando num ponto específico, que é o que pedir a Deus nas nossas orações. Se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Esse é um trecho de uma passagem que consta dos 4 evangelistas. Por isso hoje eu vou contar uma pequena história. Vários homens receberam de Deus a incumbência de cumprir com uma determinada missão. Eles teriam que percorrer um certo trecho do deserto carregando uma cruz. E eles tiveram a oportunidade de escolher essa cruz, porque havia várias, umas colocadas ao lado das outras, e em cada uma a especificação de para quem ela era mais indicada, seu peso, seu tamanho, e de acordo com as forças, com as energias, com a idade de cada pessoa que iria apanhar. E eles pegaram cada um a sua cruz e se puseram a caminho. No começo tudo foi fácil, os primeiros passos, todos com bastante energia, descansados, e foi tranquilo. Mas é natural que com o percurso sendo cumprido, aos poucos alguns demonstrassem um pouco de cansaço. Os passos se tornaram um pouco mais lentos, alguns, vez ou outra, deixavam escapar um gemido, um murmúrio, mas mesmo assim se mantinham firmes. Porém, um deles começou a ficar mais para trás e começou a se queixar de que a cruz estava pesada demais, que ele já não conseguia carregá-la. E pediu a Deus, então, que Deus lhe cortasse um pedaço dessa cruz. E ele tanto pediu, tanto insistiu, que Deus acabou atendendo. E Deus cortou um pedaço da cruz para ele. Logo depois ele se sentiu renovado. Novamente os passos estavam já uma marcha melhor. E ele seguiu em frente. Mas não demorou muito tempo. O cansaço voltou e com ele também as lamentações, as queixas. E novamente ele recorreu a Deus, pedindo que Deus lhe cortasse mais um pedaço da cruz. Deus apiedou-se, foi complacente e cortou, atendeu o pedido daquele peregrino. E novamente ele se colocou a caminho, achando que desta vez sim, ele iria até o final, ele alcançaria logo os companheiros, que já até perderam de vista, mas os alcançaria e chegaria a seu objetivo final, ao ponto de chegada. Mas não foi isso que aconteceu. Percorrido mais um trecho, novamente ele foi abatido pelo cansaço, já sentia as pernas trêmulas, os ombros pareciam estar em carne viva, e muito cansado, extremamente cansado, pela 3ª vez ele pediu que Deus lhe cortasse mais um pedaço da cruz. E Deus, mais uma vez, pela sua infinita bondade e misericórdia, lhe atendeu o pedido, e mais um pedaço da cruz foi cortado. Acontece que lá na frente, depois que todos se puseram a caminho, este último um pouco mais atrás, havia uma surpresa para todos. Chegaram no local em que havia algumas rochas e entre elas uma fenda, que simplesmente não era possível transpor, nem sozinho, quanto mais com uma cruz. Mas isso não foi problema para eles, porque eles, ao deitarem cada um a sua cruz, no sentido horizontal, puderam improvisar uma passarela. E todos iam passando, exceto aquele retardatário, que ali chegando constatou que a sua cruz, de tão curta que estava, já não era possível alcançar a outra borda da fenda. E ele se viu numa situação embaraçosa, cujo desfecho talvez só Deus saiba. Então, tanto nós ficamos com essa introdução, convidando, né, para uma reflexão sobre aquilo que nós estamos pedindo a Deus nas nossas orações. Elegemos a cruz para o nosso tema livre de hoje. Sejam bem-vindos. Prezados amigos, eu estou aqui na companhia do Joilson Mendes, do Gilberto Tomasi. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Eu não lembro exatamente, me perdoem,
quem estava comigo na ocasião que nós falamos sobre a prece, vários aspectos da prece nós comentamos aqui. De qualquer forma, eu manifestei, né, contei uma historieta da abertura, na introdução do programa de hoje, que é justamente o que nós vamos utilizar agora, Gilberto e Joilson. Mas antes de a gente adentrar mais especificamente, eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: qual é a primeira coisa que vocês lembram quando vocês veem uma cruz? Sofrimento. Depende muito do momento. Eu, pessoalmente, às vezes vejo como sofrimento, mas eu vejo como uma lição de ensinamento. Lição de ensinamento, sofrimento. Eu coloquei 4 aqui, vamos ver se vocês concordam comigo, né? A gente pode lembrar dos mortos, né? Passamos aí finados e tal, sim, recentemente. A gente lembra de respeito, né? Respeito. Por evocar, somente para algumas religiões, a figura de Jesus, a crucificação, né, de Jesus. E o sofrimento também, como você colocou, porque está associado à própria figura de Jesus, né? O madeiro, a crucificação gerou sofrimento para Jesus e tal. Agora, vocês acompanharam aí nosso quadro Nossa Voz, na abertura. Eu contei uma história de um grupo de pessoas que tinham carregando a sua cruz, cada um a sua, que é o que todos nós fazemos, né? Antes de reencarnar, a gente acaba assumindo certos compromissos que sim, não deixam de ser uma cruz, né? Talvez a gente não, nós mesmos, espíritos, não gostamos muito de colocar nesses termos, que dá a impressão que a gente veio para sofrer e eu não sou partidário dessa ideia. Mas no fundo é um conjunto de compromissos que você está compromissado com aquilo e tem que levar, tem que fazer. Eu acho que a ideia é bem essa, é de compromisso. Compromisso, né? E aí, pelo menos uma dessas pessoas começou a fazer um certo tipo de pedido, né? Não vou repetir a história aqui, mas eu pergunto para vocês, o que fica? Qual a conclusão? O que nós podemos aprender com essa história? Eu entendo assim, que muitas vezes numa encarnação, às vezes a gente quer deixar certos compromissos de lado. Como nós assumimos o compromisso e bem no fundo nós sabemos dos compromissos assumidos. Não assim explicitamente, mas nós temos uma certa sensação, uma certa intuição e a gente acaba deixando de lado certas situações. Principalmente o compromisso conosco mesmo, com o compromisso com a nossa melhora espiritual, com o nosso autoconhecimento. Só que diante das dificuldades que a gente encontra na vida, a gente acaba falando assim, quer saber, eu não vou mexer com isso não, vou deixar isso para lá. E principalmente quem é reencarnacionista, quem entende, quem aceita a reencarnação, fala assim, eu tenho outras vidas, vou deixar isso para depois. Porém, a espiritualidade é bem clara quando nos alerta, quando nos esclarece que tudo que a gente deixa para depois, para uma próxima encarnação, a coisa é muito mais complicada. A coisa fica bem mais difícil para nós numa outra encarnação. O ditado que a gente usa aí, né? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, para os espíritas, para os reencarnacionistas, como você disse, valeria também, não deixe para a próxima reencarnação que você pode fazer nessa. Pode fazer nessa, com certeza. Você está pagando uma dívida, você está aliviando o seu fardo para lá na frente, né? Nós entendemos que somos seres imortais, então passa esse sofrimento logo, termina isso e pronto. E Gilberto, e essa história aí, bem colocada pelo Joilson, a gente teria alguma consideração mais a fazer nessa história de ficar pedindo a Deus para tirar o problema? Como é que é isso? Não, tirar o problema não. Logicamente que não. Agora eu penso também o seguinte, que às vezes, muito embora nós tenhamos alguns compromissos assumidos que temos que passar aqui nessa encarnação, não damos conta, temos as nossas limitações. Então pedir a Deus, pegando o exemplo da cruz, corta um pedaço da cruz, não, mas cheguei no meu limite, a cruz é a mesma, me perdoe, eu não vou conseguir carregar agora, numa próxima eu vou. Pois deixa eu só fazer uma pequena interrupção aí para você. Na verdade, na história, talvez eu não tenha contado adequadamente, mas eu citei lá que quando foi escolhido, é o que a gente faz no plano espiritual, sim, a analogia
que eu estou buscando é essa, né? Você já escolhe, nós vimos aí naquele programa, que Jesus não coloca um peso acima do que os ombros podem suportar. E Jesus já fala que o seu fardo é leve, né? O jugo é suave, o seu fardo é leve. A gente discutiu até um pouquinho isso sobre esse aspecto. Então, de um modo geral, Gilberto, não sei até que ponto se isso não é um desculpismo das pessoas fugirem do compromisso, porque o cansaço, a fadiga, a dificuldade, ela vai experimentar, porque a vida é dura, nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas o que a gente vê normalmente é as pessoas desistirem muito facilmente. Não, eu concordo com você, não tem nem dúvida. Eu não estou nem aqui querendo dar desculpas a quem quer que seja, que esteja nos assistindo, em função de desistir, parar no meio do caminho. Mas eu continuo insistindo, nós temos as nossas limitações e eu não vejo como uma desculpa, né? E nós temos o nosso livre-arbítrio também. Apesar de termos escolhido, chego aqui, eu posso mudar por um motivo ou outro. Mas eu concordo em número, gênero e grau, que assumir o compromisso ele tem que ser concluído. Porém, existe, eu pelo menos penso dessa forma, vocês podem até discordar, quem está nos assistindo pode discordar, mas através do livre-arbítrio, tá, a gente pode, olha, não é desculpa, realmente eu não consigo, enfim, mas concordo, a cruz tem que ser carregada, pedir para cortar, jamais. Né? Joilson, como é que fica essa história de ficar pedindo? Porque a gente, eu lembro que no programa anterior, que a gente abordou esse assunto, a gente falava muito de o que pedir, né? O que nós devemos pedir a Deus. E no caso desse indivíduo em particular, vamos colocar lá, né? Ele poderia ter pedido mais forças, né? A resignação, a coragem, né? Para suportar aquilo que ele vinha passando, aquela dificuldade toda. Agora, não para cortar a cruz, né? Não, cortar então, jamais, né? Então, claro. E muitas vezes a gente se pega nesse erro de fazer os pedidos errados. Tem até um caso, né, de um amigo que ele trabalha num setor e tinha uma pessoa que trabalhava num outro setor ali, mais próximo dele, e todo mundo reclamava daquela pessoa, né, que a pessoa não fazia nada. E ele, em um certo momento, ele chegou a pensar que se aquele cidadão trabalhasse com ele, ele ia endireitar a pessoa. Né? E não é que o desejo dele foi atendido. Né? O desejo dele foi atendido. Né? Assim, de uma forma estranha, o cidadão foi trabalhar no setor dele, foi transferido para o setor dele. Né? E ele chegou a um ponto que ele queria torcer o pescoço da criatura, porque não tinha jeito. Né? Aí, quando ele contou para mim essa situação, que ele já não aguentava mais a pessoa, daí eu falei para ele, cuidado com aquilo que você está pedindo. Né? Então é assim, nós temos que ter o cuidado com aquilo que a gente está pedindo. Às vezes não é adequado para nós. O que nós temos que pedir a Deus realmente são aquelas situações de nos dar força, resignação, coragem, né? Nos fortalecer cada vez mais para que possamos prosseguir no nosso caminho. Agora, o que você falou também faz sentido. Muitas vezes a pessoa é franca, ela não consegue. Ela escolheu passar e isso a espiritualidade também fala para nós. Muitas vezes, quando a gente retorna, né? Fala assim, essa aqui é a tua ficha, você não cumpriu nem 10% daquilo que você falou que você ia cumprir. Aí vem o porquê que uns conseguem evoluir mais rápido que outros, né? E eu até faço questão de fazer essa colocação, Wilson, de que às vezes as pessoas desistem. Para quem está nos assistindo, não imaginar que por espíritos que somos, não, nós vamos carregar a minha cruz, a tua, do outro. Né? Não é bem assim, nós também temos as nossas dificuldades, mas cortar a cruz jamais, tem que pedir, agora dá um jeito de resolver. E lembrando também que a cruz que nós carregamos, se nós formos fazer uma análise um pouco mais profunda, fomos nós mesmos que a construímos. Ao longo das nossas encarnações, os erros que cometemos, vai chegar uma hora que a gente vai ter que carregar essa cruz, a gente vai ter, é a colheita. Nós plantamos, agora nós vamos ter que colher. Por isso que lá, quando as pessoas, aquelas dos nossos personagens da história lá, cada um foi escolher a sua, é justamente essa escolha, né? De antemão. Já estava bem especificado as necessidades, do tamanho, do peso que cada um precisava. Ele que escolheu, Sim. Não foi imposto aquilo, né? Então, foi já pelo livre-arbítrio. Então, tem o livre-arbítrio que a qualquer momento ele pode alterar e tudo. Um exemplo bem prático disso aí, né? É quando a pessoa tem uma doença, né?
Sim. uma limitação física qualquer. Então, às vezes, como são diferentes as reações das pessoas. Muitas delas aceitam, enfrentam corajosamente e correm atrás buscando a cura e não se abatem com bom humor. E outras, às vezes, por uma dificuldade muito menor, ela já derruba as asas, ela fica deprimida, ela não consegue mais, se desespera, se revolta contra Deus, esquecida, ou por ignorância de que ela mesma pediu para passar por aquilo, ela tinha necessidade, seja uma necessidade expiatória ou provacional, ela que pediu aquilo, né? Exatamente. E a pessoa, no momento que estamos encarnados, nós não conseguimos compreender muitas vezes, e o sofrimento faz isso com a pessoa. Então a gente não está querendo aqui falar com a pessoa, não, que você tem que sofrer. Acontece. A pessoa ela vai se sentir enfraquecida sim. Só que a espiritualidade também nos alerta que quando nós chegamos do outro lado, aí é que nós compreendemos a necessidade de ter passado por aquele sofrimento. E daí nós damos graças a Deus por termos passado por aquela situação. Porque é uma vitória. Então, eu também concordo com o Gilberto, nós temos que ter um bom senso, um ponto de equilíbrio, né? Primeiro, como ele colocou bem, admitindo que o livre-arbítrio se exerce em qualquer momento, antes de reencarnar e quando aqui reencarnados. Nós fazemos a nossa escolha. Nós pedimos para um conjunto de compromissos, de objetivos a serem alcançados, mas se nós chegamos aqui e não nos sentimos gabaritados suficientemente para isso, Deus não vai castigar, é bom que se diga isso. Aquele cidadão, pelo contrário, Deus foi generoso, ficou cortando a cruz para ele de dó, apiedou-se dele, né? Só que ele atendeu o pedido, agora lá na frente havia o lugar para ser transposto e aquela cruz não carregada no tamanho que inicialmente estava previsto, acabou causando um mal maior. E o importante é que numa próxima encarnação, ao pedir a cruz novamente, não desista de novo, porque aí realmente... Não, e daí o detalhe, né? Aí realmente não aprendeu nada. Talvez vai vir mais maior e mais pesada do que aquela primeira. Juros e correção monetária, né, meu amigo? Sim. Não tem escapatória. O juiz quer fazer um arremate aí? Não, é só apenas alertar as pessoas, né? Quando estiver passando por uma dificuldade, lembre-se de pedir a Deus na prece as forças para suportar. Ajuda geral. E Deus vai dar aquilo que é o melhor. De forma direta ou indireta ela vem. Vai vir, né? Então, às vezes, no caso da doença, até pode vir a cura, pode vir a melhoria, pode resolver o problema, porque talvez aquele problema lá, kármico, chame pela lei de causa e efeito, talvez até já esteja esgotado, né? A gente sabe disso, tem vários exemplos, até nas cruzes de Jesus funcionava mais dessa maneira. Então, pode vir sim, mas de preferência peça que Deus ajude para resolver o problema de alguma maneira, porque às vezes retira o problema da doença, cura no momento e ela vai reaparecer mais na frente de novo, porque não resolveu, ela não mudou a sua índole, a sua maneira de agir, o seu comportamento no dia a dia, Deus socorreu, deu a chance para ela, mas ela continua cometendo abuso até contra a própria saúde, não estamos nem falando de questão moral, mas da própria questão física dela. Ela continua fumando, ela continua bebendo pouco, demais, sei lá o quê, ou comendo demais. Se ela não se resolver por aí, vai ter outra doença, ou o câncer vai voltar, né? Não é por aí. Então é isso aí, meus irmãos. Vamos refletir para que a gente aprenda o que pedir a Deus, né? Além do que a gente já falou em programas anteriores, de como pedir, etc, etc. Segue o nosso programa. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições,
das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, hoje no quadro O Espiritismo Responde, temos a seguinte questão. Como podemos entender a parábola da figueira seca? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Realmente é uma parábola que não é tão conhecida e, infelizmente, não é tão estudada, porque tem um significado muito interessante essa parábola. É uma parábola relativamente curta, eu vou tomar a liberdade de ler um trecho para os telespectadores. E no outro dia, como saiu de Betânia, Jesus teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, lhe disse, que ninguém coma fruto de ti para sempre, o que os discípulos ouviram. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então Pedro disse, olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste? E Jesus respondeu, tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disse a este monte, tira-te daí e lance-te ao mar, e sem isso hesitar no seu coração, tendo fé de que isso que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Está no Evangelho de Marcos. Bom, o que está muito claro aqui é a questão da fé, né? Se a gente tiver uma fé verdadeira, aquilo vai acontecer. Mas o que mais que a gente pode entender dessa parábola? Primeiro ponto, Jesus compara a figueira ao homem. A figueira, ela nasce para dar frutos. Logo, o homem também nasce para dar frutos. E nós, hoje, somos figueiras estéreis ou nós estamos produzindo, estamos dando frutos como deveríamos dar? Porque todos nós temos o potencial para dar frutos, temos o potencial em nossa semente, mas muitas pessoas não dão fruto por timidez, por comodismo, por ignorância, por medo e assim por diante. A maldição que Jesus lançou é a maldição, entre aspas, maldição, da inutilidade e do vazio interior. Não tem nada pior do que sentir-se inútil, sem nada o que fazer, sem vislumbrar alguma coisa para frente, sem um objetivo maior. Não tem nada pior do que isso. Então é esse vazio interior que Jesus simboliza nessa parábola. E um ponto importante não era tempo de figos. Por que Jesus fez tudo isso se não era tempo de figos? É porque nós devemos produzir o tempo inteiro, seja nos bons momentos da nossa vida, ou seja também nos maus momentos, não importa. Podemos estar vivendo uma tempestade hoje, ou podemos estar vivendo na bonança, mas nós devemos produzir sempre, dar bons frutos sempre, em todos os momentos. Todos nós sabemos que existe um propósito maior na nossa existência. Todos nós temos uma tarefa a cumprir, uma missão, todos nós. Só que a maioria das pessoas não percebe isso. E daí acaba perdendo a sua dimensão espiritual na mesquinhez do dia a dia. A vida de todo mundo é uma correria, a agenda sempre lotada. Mas, de fato, o que a gente está fazendo de trabalho efetivo no bem, no amor? O que a gente está fazendo? A agenda de todo mundo está lotada, mas a maior parte não passa de vai e vem sem significado. Tanto que a gente reflete o que a gente fez de relevante durante a semana e a gente não consegue citar muitas coisas não. Ao longo do mês, ao longo do ano, e de repente nós passamos uma encarnação inteira sem fazermos nada de relevante, sem estarmos de fato produzindo. E nós entendamos então trabalho como servir ao próximo, fazer o bem.
Resumindo para o nosso telespectador que fez a pergunta, o que significa a parábola da figueira seca? A maior satisfação da vida é o dever cumprido, é trabalhar, é fazer o bem. E a pior sensação é a da inutilidade e do vazio interior. Arregacemos as nossas mangas e trabalhemos. Essa é a questão. Continue mandando suas perguntas para adepr@adepr.org.br e muita paz a todos. Prezados amigos, o empresário Paulino Gregório dos Santos, de 57 anos, ficou preso 21 dias na delegacia de polícia da cidade de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, acusado de tráfico de drogas. Ele seguia de Mundo Novo, no Mato Grosso, para Cascavel, onde ia apanhar no aeroporto o filho que chegava do Rio de Janeiro. Na caminhonete em que ele viajava, a Polícia Rodoviária Federal encontrou 3 pacotes sem rótulo de um pó branco que, ao primeiro exame, deu positivo para cocaína. Durante o tempo em que uma amostra dessa substância estava sendo analisada no Instituto de Criminalística do Paraná, o Paulino Gregório ficou preso esses 21 dias numa cela que comportava 25 pessoas e que, na verdade, estava com 98. Ele emagreceu 8 quilos em 21 dias. Justificativas à parte da polícia, o fato é que uma pessoa honesta ficou indevidamente preso por uma coisa que realmente não, um erro, né? Um crime que não havia cometido, uma experiência traumatizante. Registra-se que, vendo as imagens da entrevista que ele concedeu à televisão, em primeiro lugar, pouco faz lembrar a figura tradicional que a gente conhece de empresários, né? Dada a sua absoluta humildade. Nada lembra nele outros tantos por aí engravatados, cercados, acompanhados por advogados dos mais conceituados do país, ou mesmo em seus jatinhos, mas enroscados com cifras e desvios bilionários. Em segundo lugar, gostaria de reproduzir também aqui uma frase que ele disse e que sintetiza, né, e comprova as qualidades de pessoas de bem, de honestidade e de humildade, coisas tão rarefeitas hoje em dia em nossa sociedade. Ele disse que dali para frente ele não ia mais usar herbicida, que era o caso, né, do conteúdo pelo qual ele havia sido preso, e preferia usar enxada para tirar o mato. Ele preferia ter calos nas mãos do que sofrer o que sofreu, acusação de desonestidade, de tráfico, enfim, de um criminoso. E que ninguém duvide que ele, de repente, pelo modo como falava, de que ele realmente possa fazer isso. Então, enquanto nós temos aí gravações com conversas altamente comprometedoras, o malas de dinheiro com destinatários a poderosos e que não servem de provas, por incrível que pareça, e apesar das justificativas, ou melhor, apesar dos esforços de alguns paladinos da justiça e da moral, se nós não quisermos esperar e depender só da intervenção divina, é notório que os cidadãos honestos deste país têm um longo e árduo trabalho a realizar, com enxadas e com votos. Até a próxima semana.